A seleção é fundamental para isso. Não adianta você contratar pessoas com competências iguais. Você tem que contratar pessoas onde as competências se complementem. Igual uma orquestra, onde cada um tem uma habilidade e a união dessas habilidades produzam uma grande e boa sonoridade. Então, para que eu consiga trabalhar em equipe, eu tenho que, na hora da contratação, equilibrar as competências. Eu não posso colocar pessoas muito explosivas juntas na mesma equipe, saber as competências de cada um e, principalmente, dividir as tarefas, deixar claro o que cada um vai fazer, como uma forma também de evitar os conflitos que possam surgir nesse relacionamento. São duas formas. Primeiro é você, como gestora de pessoas, ser mediadora, nunca participar do conflito, mas sim lidar com esse conflito de forma neutra. É você conseguir ouvir uma parte, a outra e fazer com que elas cheguem no consenso. Nós sabemos que é normal, é natural o ser humano ter preferências e todo mundo tem, inclusive os gestores, principalmente os gestores. Então o segredo disso é você nunca demonstrar essa preferência, é buscar ser justa. Hoje é muito aplicado nas empresas as ferramentas de mapeamento comportamental. Existe várias, DISC, Quantum, MBTI. Elas são fundamentais para que eu consiga traçar as competências da empresa e fazer um paralelo com as competências do candidato. É muito mais eficaz até que entrevista. As entrevistas são eficientes, mas nós sabemos que muitos candidatos já estão treinados em fazer entrevistas e burlam de alguma forma. E se a pessoa que fizer a entrevista não for uma pessoa treinada, ela acaba se deixando seduzir por esse candidato. Então, essas ferramentas de mapeamento comportamental, ela tem alta eficácia e são fundamentais e muito utilizadas hoje nas empresas para detectar se aquele candidato é adequado para a vaga e para a companhia. Ela é muito eficaz desde que seja aplicada de forma correta e compatível à temática do problema. Dessa forma, as dinâmicas servem para várias coisas, resolução de conflitos, integração, para que eles, através de forma lúdica, consigam entender a problemática e agir para resolvê-la. Depende da maturidade dessa equipe. Nós temos várias experiências onde a equipe em quarentena produziu muito mais porque ela precisou testar a disciplina, porque muitas vezes estava em home office, porque ela precisou testar outro tipo de relacionamento ou de maneira negativa enquanto ela não teve as normas necessárias, as cobranças necessárias, por causa que a empresa estava com vários conflitos, onde várias pessoas foram infectadas, onde a empresa sentiu o impacto da pandemia de forma muito forte e ficou financeiramente frágil. Ser positivo ou negativo vai depender da maturidade das pessoas e da situação econômica da empresa e como foi a gestão do superior imediato em relação a isso. Isso tem sido o grande desafio de todos os profissionais de recursos humanos e gestores, o meu inclusive. A quarentena aguça uma série de coisas, não só questões profissionais, mas vem à tona muitas coisas pessoais. Medo de pegar a doença, medo do que vai acontecer, o luto de perder pessoas próximas, o pânico. Eu conheço uma pessoa que morreu ontem, isso pode acontecer comigo amanhã. Então, você tem que entender primeiro aquilo que aquele profissional está passando, manter a harmonia e entender o que está acontecendo com aquele profissional, como é que está a cabeça dele, como é que está a dinâmica familiar, como é que ele está enfrentando. Se ele tiver muito temeroso em estar na empresa, achar uma forma que ele trabalha em casa. Eu fiz muito isso ao longo desse ano. Tinha colaboradores que não
possuíam a menor condição de estar ali. Então, nós possibilitamos o home office, principalmente para essas pessoas que não tinham condições emocionais de produzir no ambiente que o medo aguça uma série de coisas. Então, é entender o que aquele profissional está passando, que tudo fica aguçado, e atuar nisso. O ser humano, ele é integrativo, ele não é só trabalho. Aquela história, quando você está na empresa, deixa os problemas em casa, não existem. As pessoas, elas não são dissociadas. Existe sim, você fazer um controle emocional para que essas emoções não interfiram, mas as emoções continuam ali. Então é importante você entender aquele funcionário e atuar para que você possa cada vez mais apaziguar o que ele está sentindo e promover um ambiente melhor para que ele possa trabalhar nessa época de pandemia. Vai depender do resultado que as empresas tiverem em relação a essa nova modalidade de trabalho. Tem empresas onde a produção aumentou devido ao home office, os colaboradores foram maduros o suficientes para trabalhar nesse novo regime, aumentaram sua qualidade de vida e produziam muito mais. Onde tiveram situações também onde a empresa não teve bons resultados, onde os funcionários estavam totalmente indisciplinados, então isso vai acabar sendo eliminado. Mas o home office mostrou muitas coisas, que é possível sim substituir alguns trabalhos que antes eram presenciais, que a empresa pode reduzir inclusive custos com isso e quebrar uma série de paradigmas. Então, o maior desafio e problema são os conflitos. Os conflitos servem de forma positiva como de forma negativa. Então, você entender o porquê daquele conflito e tentar resolvê-lo. Resolvê-lo através, como eu falei no início, de mediação. Então, as empresas muitas vezes têm muitos problemas porque as pessoas que compõem esse grupo têm problemas individuais, ou por serem muito iguais, ou por serem muito diferentes, ou por terem opiniões diferentes. O principal problema é o conflito, causado por divergências de opiniões, preconceitos, e a melhor forma de superar é você agir, não deixar que esse problema aumente, não permitir fofocas, é você sempre agir na intermediação do conflito, não tomar partido em nenhum lado, mas conseguir apaziguar essa situação. E quando você não consegue, tentar transferir essa pessoa para um outro setor, para um outro departamento, para uma outra equipe, inclusive avaliar a existência dela, a permanência dela, aliás, na empresa. Primeiro é ficar atento nas habilidades de cada um, você perceber quem é aquela equipe, o que elas precisam, é você o tempo todo dar os recursos que eles precisam, você ao mesmo tempo que estar oferecendo ferramentas para que haja um trabalho em equipe, você também entender aquele ser humano de forma individual. Então é um desafio muito grande. O treinador tem que entender a performance tanto em grupo como as pessoas de forma individual. Estar atento e principalmente saber que as pessoas são diferentes, têm personalidades diferentes, aprende de formas diferentes e entender as habilidades e dificuldades de cada um. Essa é a maior dica. Você está com uma equipe na mão, mas uma equipe é formada de individualidades. Então, entender isso é a chave do sucesso para qualquer treinador.